Pessoal, com a chegada confirmada de Ancelotti para comandar a seleção brasileira, o mundo inteiro está reagindo à vinda do técnico italiano. E dessa vez, ninguém menos que Pep Guardiola, que para muitos é considerado, ao lado de Ancelotti, um dos maiores treinadores de todos os tempos, resolveu se pronunciar e mandou na lata. Guardiola não poupou palavras e deixou claro tudo o que espera de Ancelotti à frente da seleção. Fica aí até o final, porque vamos mostrar em detalhes o que ele disse. E depois eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Sim, pessoal, finalmente a seleção vai ter um técnico de verdade. Ou talvez o melhor de todos os tempos. Afinal, Ancelotti já conquistou tudo no futebol de clubes. São 5 Champions Leagues, além de títulos nas 5 principais ligas do mundo: La Liga, Premier League, Bundesliga, Série A italiana e Ligue 1. E mais, ele já treinou alguns dos maiores craques do século, como Kaká, Cristiano Ronaldo, Pirlo e muitos outros. Título é o que não falta no currículo de Ancelotti. Mas talvez o mais importante seja o fato de que ele entende profundamente como jogam as seleções europeias, que na prática são os verdadeiros adversários do Brasil nas Copas do Mundo. Bem diferente dos técnicos brasileiros, que estão defasados, presos ao passado e que já não conseguem mais se reinventar. Basta lembrar, nas últimas Copas, sempre que o Brasil enfrentou uma seleção europeia um pouco mais forte, acabou eliminado. Então, o argumento que muita gente anda usando para criticar a vinda do Ancelotti, de que ele não conhece o futebol sul-americano, é pura conversa fiada. Afinal, os verdadeiros adversários do Brasil na Copa do Mundo não são Paraguai nem Bolívia, e sim as seleções europeias. E ontem saiu a pré-lista do Ancelotti, que já está gerando uma baita polêmica. Primeiro, o nome de Neymar, que, como todo mundo sabe, está lesionado e nem voltou a jogar no Santos. Ninguém sabe ao certo se ele vai conseguir voltar a atuar em alto nível ou não. O segundo ponto polêmico é a volta do Casemiro, que desde que chegou ao Manchester United vive uma fase complicadíssima, muito longe do volante decisivo que era no Real Madrid. E claro, também chamaram a atenção os nomes de vários jogadores do Flamengo: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley, Gerson e Pedro. Com essa convocação, já dá para ter uma noção de como o Ancelotti está pensando o time. Muito provavelmente ele vai montar tudo em torno do Vini Júnior, o que faz total sentido. Afinal, depois de todos esses anos trabalhando juntos no Real Madrid e conquistando títulos, o Vini tem uma confiança gigante no treinador. E agora, sendo comandado pelo técnico que ajudou a transformar ele no melhor jogador do mundo no Real, não tem mais desculpa. Se o Vini jogar mal, a responsabilidade é toda dele. Agora se liga nas palavras do Guardiola sobre o Ancelotti. Sinceramente, fiquei surpreso ao saber que ele iria mesmo para a seleção. Achei que aconteceria o mesmo que em 2023. Ele renovaria com o Real, ou talvez assumisse o Milan, ou algum outro clube italiano. É raro ver treinadores como o Ancelotti assumindo seleções. Acho que posso dizer, sem exagero, que ele é possivelmente o maior treinador que eu já vi comandar uma seleção. Ninguém chegou perto dos títulos e das conquistas que ele tem na carreira. O estilo de jogo do Ancelotti combina muito com o futebol brasileiro, e o Ancelotti tem tudo para dar certo e fazer história com a seleção brasileira. Mesmo com pouco mais de um ano até a Copa do Mundo, Ancelotti já convive com vários dos principais jogadores do Brasil, como Vini Júnior, Rodrigo e Militão. Sem contar que, sendo europeu, ele conhece de perto os principais adversários do Brasil e praticamente todos os jogadores do elenco. Eu acredito que o Vinícius Júnior será a grande estrela da seleção e a peça central. Por causa dos anos de trabalho lado a lado no Real Madrid, é natural que o Ancelotti priorize muito o Vini, assim como deve dar atenção especial aos outros brasileiros do elenco merengue, como Rodrigo e Militão. Pessoal, até o Guardiola se rendeu ao Ancelotti na seleção. Mas a pergunta que fica é, será que o Hexa vem mesmo? A tendência é montar um time assim, né? Os times deles são assim, né? Time para jogar com velocidade, espaço. Ele vai tentar favorecer o jogo desses caras, né? Então, eu acho que é um caminho natural, até porque ele tem que montar um time rapidamente, né? O Ancelotti não é aquela coisa de posse de bola, pressão alta e tal. É um time que joga em transição, velocidade
Porque eu não acho que seja problema também, não. O Brasil pode jogar de várias formas. O importante é ser competitivo, saber se impor, né? Vai ter 2 desafios diferentes. Contra o Equador, pode ser que ele possa jogar assim. Vou jogar lá. Contra o Paraguai, vai ser um time fechado. Porque vai ter que jogar de outra forma. Isso é muito importante que você falou assim, que ele falou, de repente viu o Kaká, né? A gente não sabe quem é que ele vai querer na hora. Ele falou que só fala disso depois do dia 26. É alguém para saber, porque às vezes parece assim, ó. Eu sou Ancelotti, ganhei tudo nas 5 principais ligas europeias, conheço todos os jogadores brasileiros, internacionais, jogando nos grandes clubes aí, Paris Saint-Germain, o próprio Real Madrid que ele comanda. E aí fala assim, vou pegar um Equador. Pô, com os jogadores que eu tenho, eu vou chegar lá e vou carimbar. Não, por aí não é assim não. O Equador... Já vai escapar da altitude. O Equador não tem tantos jogadores internacionais, né? Sim, mas tem. Por exemplo, o zagueiro do Equador vai estar na final da Liga dos Campeões lá, que joga com o Marquinhos. Sim. Tem alguns jogadores internacionais. Quer ver, parece, jogadores sinônimo Brasil. Jogadores internacionais que jogam em vários clubes grandes. Quando manda a seleção, fala assim, ó, eu vou na Colômbia e vou sapecar a Colômbia. Eu vou no Equador e vou... Alguém passar isso pra ele também, né? Sim, a banda não toca desse jeito, né? Outra curiosidade que eu tenho é como é que ele vai ser nas coletivas, né? Se ele vai falar em espanhol, como é que vai ser? Eu acompanhei uma vez no Stamford Bridge, lá na cobertura, uma coletiva. Ele treinava o Chelsea, dele no Chelsea. E ele, na época, não sei como é que está agora, mas ele não dominava muito o inglês. Ele falava inglês, mas com limitações. E o que me chamou a atenção é que ele ficou numa mesa, ele estava aqui no centro, na ponta da mesa tinha um cara. E esse cara era o intérprete. Aí, às vezes, ele estava falando inglês e faltava alguma palavra, o vocabulário dele não era tão completo. Aí ele perguntava para um cara italiano alguma coisa, como é que eu falo tal coisa? Aí o cara, é isso assim, assim. Aí ele falava, mas não tinha problema nenhum, assim. Até porque isso é meio que lenda, assim. As pessoas falam, não, o cara não fala o inglês perfeito. Os repórteres ingleses entendiam, para eles estava tudo bem. O importante era como se comunicar. Se o cara não fala com perfeição, tudo bem. O cara é italiano, falava já espanhol, já tinha trabalhado fora, e o inglês ele não dominava. Não sei se ele vai ter um intérprete aqui para tentar falar português. Acredito que ele fale em espanhol, que espanhol ele domina, né? Muito tempo trabalhando no Real Madrid, uma língua também mais fácil para quem Latina, é italiano e tal. Mas eu tenho essa curiosidade de saber como vai ser nas coletivas de imprensa. E ele vai ter que se acostumar com algumas coisas, como o Paraná te abraça, né? Mas, isso é muito bom. Ancelotti, o Paraná te abraça, aquela japonesinha. Ancelotti, pô, vai ser sensacional isso aí. Pô, vai ser muito aquelas bom, perguntas. Que é isso? A japonesinha já pode botar a CBF no pau, que ela ganha se ela botar lá. Pô, isso vai ser Ela é uma figura, né? Imagina. Carlinho, tudo bem? Vampeta, da Rádio Vampeta, queria te perguntar, do canal do Vampeta. Do canal do Vampeta. E aquela coisa, né? 3 perguntinhas em uma, vai ter cada coisa. Isso eu duvido que ele conheça, cara, não deve conhecer. 3 perguntas em uma, é do cacete, né? Aí faz uma pergunta, isso acontece às vezes na entrevista do Felipe Luiz, eu não sei se ele esquece ou ele faz meio de sacanagem. Se faz de sacanagem, isso ele tá até certo. Porque, cara, é uma pergunta só, porra. Faz a pergunta e acabou. Pergunta objetiva. O cara faz uma tese, 2 perguntas. Aí o cara faz a primeira, aí desenvolve uma tese, a segunda. Aí o Felipe você fala assim, tudo bem, sobre essa pergunta e tal, qual é a outra mesmo? O cara esquece, cara, não dá. Ninguém responde. Eu acho que não é sacanagem não, mano. Eu acho que não é sacanagem não. Acho que é isso mesmo. Mas se for sacanagem, tá certo também, cara. Faz uma pergunta objetiva, né? Por que você escalou o Bruno Henrique? Ancelotti, por que você colocou, digamos, o Rodrigo na reserva? Né? Eu optei do Rodrigo porque eu botei o Rafinha, eu coloquei o Vinícius, eu quis colocar um centroavante, eu deixei o Rodrigo como opção. No Real Madrid ele entrava bem nos jogos do segundo tempo e tal. Ele responde. Agora, por que o Rodrigo na reserva e em que bairro do Rio de Janeiro você prefere morar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem dois que trabalham no Brasil aqui, aí é se fazer de sacanagem, que é o Ramon Dias. Mas agora eu quero saber, o que você achou de tudo isso? Você acredita mesmo que o Ancelotti pode trazer o Hexa para a seleção? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.